Oi, eu sou a Bela, mais conhecida como Isabela, né, pelos meus parentes e amigos. E hoje eu vim falar sobre o caso da Vitória Mindblocks, que particularmente é uma youtuber que eu admiro muito. Gosto muito, acompanho ela desde que eu era pequena. Vi o amadurecimento dela e da mãe. Vi como o canal melhorou a qualidade de áudio, de vídeo também. E eu vi quando elas deram a pausa, né? E hoje eu vim falar sobre esse assunto que é bem sério. Então, vamos lá. E aí, galerinha, aqui é a Vitória Mindblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, dos órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele, e eu já tinha corpo, já tinha seios, e ele me colocou pelado na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele, e eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal, eu tava chorando pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe, eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia os amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento, a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises, eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tive ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. Pô, de todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola porque a gente tem medida protetiva contra ele e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é. Manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar o celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça aqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz. As vítimas de verdade estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar aqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa, porque ele pediu pra tirar a minha medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem ai, mas porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena, e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que ele fazia errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tem que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, a maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa. Porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. Meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber.
Bom, gente, e a Vitória gravou esse vídeo como pedido de ajuda, porque os órgãos responsáveis por proteger ela e a mãe não estão fazendo isso de forma correta. Se vocês quiserem parar, né, pausar o vídeo pra poder ler certinho o que está falando o print, fiquem à vontade. Mas, basicamente, esse print foram quantas vezes o pai da Vitória tentou se aproximar da casa dela, já que ele usa tornozeleira eletrônica, então toda vez que ele se aproxima, a mãe dela recebe uma notificação no celular. Pizza de quê? Pizza de calabresa. Ah, eu não sou tão fã. Olha aqui, Vi. Eu não gosto não de pizza calabresa. Eu consegui pegar um pedaço de legal. Eu quero. Vocês pizza! Murder, que é o murder? Bom, gente, eu coloquei esse trechinho aí pra vocês ouvirem, porque muitas vezes as pessoas esquecem quem é o Jack Blocks, ou seja, o genitor da Vitória, e confundem ele com o Tex, que é o pai da Julia Girl. Então não, gente, o Jack não é o pai da Julia Girl, porque eu sei que muita gente confunde. Então, vamos pro próximo ponto. Bom, gente, eu vou colocar em um trecho pra vocês, de 2 vídeos, onde a Vitória Blocks justifica o sumiço por conta de saúde e... Tudo bem com vocês? Bom, faz bastante tempo que nós não aparecemos aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos explicar pra vocês o porquê a gente passou tanto tempo longe. Isso mesmo, pessoal. Nesse tempo que nós demos uma pausa aqui no YouTube, nós passamos por momentos muito difíceis e que abalaram demais o nosso psicológico. E eu e a Vitória sempre queríamos trazer vídeos legais, animados pra vocês. Mas, infelizmente, nós não estávamos conseguindo fazer isso. E um dos principais motivos foi porque nós duas, infelizmente, tivemos depressão. Sim, pessoal, como a mamãe disse, nós passamos por momentos muito complicados e que infelizmente resultaram em problemas de saúde em nós duas. Nós vivemos um luto que nos machucou muito e nos deixou muito vulneráveis. Nós passamos também por problemas de saúde e problemas familiares. E acabou que tudo isso foi aos poucos tirando as nossas forças pra gravar aqui pro canal. Essa pausa que nós demos serviu pra que eu e a mamãe pudéssemos cuidar da nossa mente e do nosso emocional. Nós passamos e ainda estamos passando por um processo de terapia, porque cuidar da nossa saúde mental é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física. É isso aí, galerinha. Cuidar da saúde mental é muito importante, porque desânimo, tristeza, ansiedade e momentos difíceis da vida podem gerar algo muito mais grave e atingir não somente, mas também o físico. Por isso que é muito importante nos cuidarmos. Só que sabemos que esse é um assunto muito delicado e muito complicado pra se falar aqui no YouTube. Eu já tô entediada. Quer saber? Eu tive uma ideia muito legal. Eu vou jogar Roblox. Eu tive uma ideia. Eu vou chamar a mamãe pra gravar um vídeo. Mamãe! A mamãe tá tossindo de novo. Ai, não é algum sinal. Eu vou laurar ela. Vai que ela piorou. Mamãe, como é que você tá? Ai, filha, eu tô sentindo dor de cabeça, dor no pescoço, dor no braço, dor no sovaco, dor no pé. Morri. Sério? Sim. Não acredito, deixa eu ver aqui. Mamãe, o que tá queimando de febre? Eu vou chamar a ambulância. Eu acho que deve estar 50 graus. Isso mesmo. Eu acho que eu tô queimando de febre. Alô, por favor, é do hospital. Traga uma ambulância agora. Calma, mamãe, calma. Vai dar tudo certo. A ambulância já tá aqui, ó. Ai, Vivi, eu tô vendo uma escuridão. Não, mamãe, não, calma. Sim. Vai ficar tudo bem. Ai, socorro. Vai ficar tudo bem, mamãe. Não se preocupa, a gente já tá indo pro hospital. Mamãe, você vai ficar bem, mamãe. Você vai ficar bem. Como que a minha mãe tá, doutor? A sua mãe está muito doente. Como assim, doutor? O que aconteceu com a minha mãe? O que ela tem? É o coronavírus? Mais ou menos, pequena Vitória. Não. Ela está com muitas sequelas. Não. Ela está fraca. Será preciso operá-la. Não! Mas primeiro precisamos fazer uns exames. Tá bom. Isso é perigoso, doutor? Muito perigoso. Não, mamãe. Ela vai ficar bem? Eu não sei. Bom, gente, os vídeos e imagens já falam por si só. A Vitória estava passando por vários problemas e ela não estava mais tendo forças para gravar. É claro, provavelmente, naquela época ela não quis comentar ou falar com a gente, mas isso do pai dela já deveria estar acontecendo. Agora eu irei mostrar uma imagem sobre a nota de esclarecimento que o Conselho Tutelar da cidade da Vitória divulgou e um vídeo onde mostra as ameaças que o genitor dela fez contra a mãe dela. Bom, gente, eu vou ler a nota de repúdio e esclarecimento que o Conselho Tutelar de Tianguá publicou. O Conselho Tutelar vem a público esclarecer que é órgão permanente e autônomo responsável pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, atuando sempre com responsabilidade ética, legalidade e absoluto compromisso com a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Diante das declarações recentemente divulgadas, o Conselho Tutelar repudia veemente quaisquer acusações infundadas que atentem contra a honra, a credibilidade e a seriedade do trabalho desenvolvido por este órgão, destacando que jamais compactuou, favoreceu ou divulgou informações sigilosas relacionadas aos casos acompanhados. Ressalta-se ainda que todas as providências cabíveis foram devidamente adotadas pelo colegiado de forma transparente, responsável e em estrita conformidade com os princípios legais e institucionais que reagem à atuação deste órgão. Informamos que as declarações proferidas já estão sendo devidamente analisadas e que serão adotadas as medidas legais cabíveis, inclusive com encaminhamento ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, para que os responsáveis pelas denúncias apresentem-se respectivas provas e esclarecimento perante as autoridades competentes. Ressaltamos ainda que referido caso transmita em segredo de justiça, sendo acompanhado de forma rigorosa por diversos órgãos de proteção à criança e ao adolescente, dentre eles o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, advogados constituídos e demais instituições vinculadas ao Estado do Ceará. O Conselho Tutelar também informa que está em contato com a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, subseção Ibiapaba, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tianguá, bem como com outras instituições de proteção e garantia de direitos visando assegurar o acompanhamento responsável, transparente e legal dos órgãos, além da adoção das providências necessárias por parte deste órgão. Por fim, comunicamos que o setor jurídico já está sendo acionado para a adoção das medidas judiciais e administrativas pertinentes diante da gravidade das acusações e da necessidade de preservação da integridade institucional deste órgão. Áudios extremamente graves envolvendo o caso Vitória. E eu só tô esperando o momento certo. Eu tô fazendo passo por passo, olha! Passo por passo! Escuta na cara! Você não deveria ter mexido comigo! Sua escuta, sua escuta! Eu juro! Eu vou até os confins do mas você não vai! Eu não vou deixar! Você vai pagar pelo que você fez!
você começar a perder tudo. Eu falei, se você se voltar pra essa coisa que você disse que é família, você vai perder tudo. Você vai pagar. Gente, passando aqui só pra avisar, caso vocês queiram ler, pausem, por favor. Enfim, gente, foi isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!